Boa tarde, pessoal! Como vão todos? Tudo bem, guerreiros? É com muito prazer que agora faço com vocês o nosso gabarito extraoficial exclusivíssimo e quentíssimo. Então, gostaria que aí no chat você comentasse, né, se foram úteis nossas dicas da revisão de véspera, que muitos conteúdos caíram aqui. Então, vamos lá. Da questão número 19 à questão 34, guerreiros, venham comigo a 19 no gabarito preliminar é a alternativa E. Isso porque a escravidão rendeu grandes lucros, só que a Companhia das Índias Ocidentais era uma empresa holandesa, tá? Ela foi empregada desde o início da colonização, mas não exclusivamente mão de obra africana. Também os indígenas foram escravizados, inclusive eram até chamados de negros da terra. Perdurou desde o início da colonização portuguesa até o final do Império. Uma das razões que os grandes proprietários apoiaram a proclamação da República foi devido à abolição da escravidão. Vigorou sob o amparo de uma legislação permanente conhecida como Código Negro. Essa daqui, né, pode ter deixado vários, né, candidatos aí em dúvida, né, devido ao desconhecimento sobre uma legislação específica. Mas o Código Negro ele foi tradicionalmente utilizado, né, nas colônias espanholas e nas colônias francesas, e nunca optou Portugal por uma legislação específica do tipo. Por isso, no nosso gabarito preliminar, questão 19, alternativa E. Agora, a nossa questão número 20, tá? A nossa questão número 20, no gabarito preliminar, é a alternativa D, tudo bem? Então, no início da colonização portuguesa no Brasil, né, o sistema de capitanias hereditárias teve como objetivo assegurar a participação direta de nobres e burgueses, principalmente, né, pequena nobreza e elementos da burguesia, e resultaram em 15 capitanias hereditárias, que hoje, inclusive, sabemos, né, que até aquele desenho que todo mundo pensava que era horizontal mudou. As capitanias ao norte do Brasil, elas eram verticais. Então, olha só a letra B, atrair investidores portugueses, porque, de acordo com o Pacto Colonial, era exclusividade dos portugueses realizar comércio com a colônia. A alternativa C, incentivar o povoamento por meio de doação da distribuição de lotes e terras restritos à faixa litorânea, que ainda permaneciam como sendo propriedade e administração do rei. Não. Funcionava assim. Muitas vezes, as regiões que foram concedidas a, né, algumas pessoas da pequena nobreza, enfim, né, os capitães donatários nem vieram tomar posse. Ou que vieram tomar posse, porém a sua permanência aqui foi efêmera por alguma razão. Nestes casos, as capitanias retornavam para a coroa portuguesa e tornavam-se capitanias reais. Fora esse caso, né, não, elas eram, né, de propriedade do próprio, né, grande fazendeiro. Então aqui temos uma questão de propriedade, pode ser discutida, porque eventualmente muita gente na história e na sociologia fala que propriedade é um conceito tipicamente do capitalismo, então, né, eventualmente alguns podem questionar, mas a questão ser o erro é esse, tá? Agora, qual seria o erro da letra E? Promover o desenvolvimento de uma vasta região a partir de um experimento inédito. Não, não foi inédito. Quando optaram pelo esquema de capitanias hereditárias no Brasil e inclusive a doação de sesmarias, isso se baseou na experiência que os portugueses haviam realizado lá na Ilha da Madeira, né, na Madeira dos Açores, que são ilhas oceânicas, né, bem próximas a Portugal. Então, olha só, portanto, né, esse é o erro e a questão número 20, alternativa D. Agora vamos a 21, falando aqui sobre a coluna Prestes, no nosso gabarito preliminar. Alternativa correta, alternativa C. E olha só, a influência das ideias marxistas, não. Eles tinham algumas demandas, por exemplo, a moralização da política, o voto secreto e, inclusive, né, o acesso ao ensino primário obrigatório. Olha só que interessante, então cortamos a letra A. Letra B, crescimento da oposição popular e da imprensa ao governo, dadas as evidências de práticas antidemocráticas, como o voto de cabresto, concessão de privilégios econômicos às oligarquias cafeeiras, fatores que resultaram em uma
Ampla Frente Popular Armada? Não, pessoal. Então, o tenentismo foi uma revolta, uma manifestação política, né, dos jovens tenentes do Exército que faziam aquelas exigências que nós mencionamos, tá? Mas não foi uma revolta armada. A D, insatisfação de parte dos militares com a República Velha em virtude do poder abusivo exercido por determinadas oligarquias regionais, exigindo como solução um golpe militar e a estruturação do sistema. Não, tá? Então, letra E, qual que é o erro? Se deu no contexto da Revolução de 30? Sob a liderança de Vargas? Claro que não, tá? Então, lembrando, né, entre os antecedentes da Revolução de 30 está o movimento tenentista. E Vargas, sim, simpatizava com eles e, quando chegou ao poder, nomeou diversos dos tenentes para cargos estratégicos. Então, gabarito extraoficial alternativa C e agora a 22. Este conteúdo aqui eu falei que certamente seria cobrado na prova, né? Como também a nossa próxima questão sobre a Guerra dos Malês. Essas duas questões pegaram aí bastante pesado e foi necessário, de forma geral, usar a exclusão para podermos acertar com tranquilidade a nossa prova. Então vamos lá, a Sabinada, né? A nossa questão número 22 tem como gabarito preliminar a alternativa A. Justamente porque ela começa a explorar uma particularidade deste movimento, que sim, defendia a separação da Bahia provisoriamente, tá? Essa se constituísse numa república independente e transitória, enquanto Dom Pedro II não atingisse a maioridade, dado o grande descontentamento com a situação econômica e com o governo regencial. Então, pessoal, esta, né, é a principal análise, é um dos temas mais discutidos sobre esse movimento, portanto, neste gabarito preliminar ficamos com a alternativa A. Agora, os erros das outras proposições. Se contrapôs a medidas promulgadas pela regência trina? Não, por uma razão muito simples. A Sabinada aconteceu em 1837 e a regência trina foi de 31 até 1834. Teve entre seus líderes o médico Francisco Sabino, verdade, inclusive professor, era a faculdade de medicina, né? Bem perto ali, a Praça Central, pertinho ali do nosso elevador Lacerda, olha só que legal. E o advogado João Carneiro da Silva, que inspirados pela Conjuração Baiana, pessoal, eles tinham ideais parecidos, né? Porque a Conjuração Baiana era republicana, né? Era popular e era abolicionista, mas não tinha uma relação direta, tá? E pela Revolta dos Malês, esta daqui aconteceu num contexto bem próximo. A Sabinada foi em 1837, a Revolta dos Malês, 1835. Só que essa daqui foi uma revolta liderada pelos escravizados islâmicos, tudo bem? Então, podemos eliminá-la. Foi duramente reprimida após alguns meses de sublevação em função do parco apoio recebido tanto das camadas médias como dos grandes proprietários de terra. Até aí talvez tivesse dúvida. Agora, olha só, eles exploraram uma informação muito pouco divulgada. Tanto o doutor Sabino quanto o doutor João Carneiro, eles foram degredados, ou seja, né, eles tiveram como penalidade ter que mudar o seu domicílio. Porém, eles foram degredados aonde? Olha só, o Sabino foi enviado para uma fazenda lá no Mato Grosso, tá? Na região do município de Cáceres. Então, eles sim foram degredados, porém, dentro do território nacional, né? E o seu João Carneiro, ele foi degradado para São Paulo, tudo bem? Lembrando que, inicialmente, a pena foi o fuzilamento, mas eles conseguiram comutá-la neste degredo para o interior. Então, letra E ocorreu logo após a abdicação de Dom Pedro I ao trono? Não, Dom Pedro abdicou em 31 e foi em 37, então não foi logo após, tá? E em defesa da proclamação da República, uma vez que o poder estava sem um cérebro no comando? Não, tinha um cérebro no comando, que era a regência Una de Feijó, tudo bem? E aqui nós sabemos que lá na Bahia, em Salvador, nós temos muita influência do pensamento federalista, tivemos diversas revoltas federalistas. No entanto, esta afirmativa aqui não condiz com a realidade, tá bem? Então,
Vamos à questão número 23, cujo gabarito extraoficial é a alternativa D. O período conhecido como Estado Novo durante a Era Vargas, que vai de 1937 até 1945, este momento aqui foi essencial e é um dos assuntos mais cobrados em prova, tá? Getúlio Vargas, em 1937, 2 anos após a chamada intentona comunista, essa sim também liderada pelo Luiz Carlos Prestes, aquele da questão anterior da coluna Prestes, só que depois só que acabou a coluna Prestes, que o Luiz foi para a União Soviética, voltou e fundou um partido comunista no Brasil. Em 1935, tentaram um golpe, que foi a intentona comunista, e a partir daí Getúlio Vargas fez uma fortíssima propaganda anticomunista. E aí, de 1935 a 1937. E neste ano, ele instaurou a ditadura do Estado Novo com o argumento de combater o risco comunista no Brasil, beleza? Agora, olha só, começou com esse argumento, combater o avanço, né, o risco de um golpe comunista, e quando acabou o regime, tem a ver com a nossa participação na Segunda Guerra Mundial, pois Vargas mantinha aqui dentro uma ditadura, só que olha só, ele mandou os pracinhas, a FEB e a FAB, para lutar ao lado das grandes democracias. Portanto, lá na hora do retorno dos pracinhas, ele foi obrigado a renunciar e a não se candidatar nas próximas eleições, tá? Então esse é um momento muito importante. Quando Vargas proibiu, né, quando ele instituiu o Estado Novo, ele fechou o Congresso, tudo bem? E além de fechar o Congresso, ele proibiu todos os partidos políticos, até mesmo a Ação Integralista Brasileira, que apoiava intransigentemente a ditadura de Getúlio Vargas, fora proibido. Então, vamos lá. A criação de um partido situacionista, não, os partidos foram proibidos. Pela tentativa de levante comunista, peraí, o Estado Novo foi marcado não por tentativa de levante comunista não, tá? E muito menos os integralistas eram liderados por Vargas. O levante comunista foi 2 anos antes e foi uma das formas de argumentação, né, uma das justificativas. Pelo anticomunismo e pela perseguição aos opositores, mediante a atuação do DOPS. Eu tenho certeza que pode ser até mesmo uma razão de dúvida, porque sempre que nós falamos do DOPS, é sempre muito referenciado ao período dos governos militares. Então pode dar aquela dúvida, será que o DOPS é dos anos 60? Porém não, ele é anterior à Era Vargas. O DOPS foi criado durante a Primeira República em 1924, tá? Primeira República, 1924, bem na época do tenentismo. Então, essa daqui era uma informação que ajudaria bastante a eliminar a proposição. E a letra E? Pela aliança inicial, errado. A aliança foi feita com os países aliados. Lembra? Nós tínhamos de um lado os aliados, que era a Inglaterra, França, Estados Unidos, e os países do eixo. O eixo Roberto, Roma, Berlim e Tóquio, tá? Esses daqui, não, são os países que o Brasil declarou guerra, tudo bem? Portanto, 23, gabarito preliminar B. E a nossa questão 24, essa, era muito fácil de você respondê-la. Bastava lembrar que o governo, né, na verdade, que a eleição do Tancredo Neves e de José Sarney, ela fora indireta. Muitas pessoas confundem, né? Porque 83 teve a emenda Dante, que propôs as eleições diretas, 84, né? Foi o auge aí das manifestações pelas diretas já, porém, a eleição de Tancredo e Sarney fora indireta, então já dá para poder fazer um limpo aqui na questão, tá? Ulisses Guimarães foi uma das figuras mais importantes da redemocratização, mas não fora presidente. João Batista Figueiredo foi o último presidente dos governos militares. Tancredo Neves, como você já sabe agora, lembrou, né, foi eleito indiretamente, assim como José Sarney. Então, marcaríamos tranquilamente, né, a nossa alternativa D. Tudo bem? Então, questão 24, gabarito preliminar alternativa D. Espero que todo mundo tenha acertado e acho que talvez tenha sido uma das mais fáceis da nossa prova. Agora, essa questão, a número 25, tem como gabarito preliminar a alternativa B. Vejamos. A independência do Brasil foi fruto de um processo histórico permeado por fatores externos e internos. São exemplos de um fator externo e um interno
né, que impactaram essa relação que levou à independência. Vamos lá. A Revolução Liberal do Porto, de 1820, restaurou a monarquia portuguesa a partir de uma Constituição e exigiram o retorno de Dom João VI e a família real para a Europa. Nesse momento, eles inclusive queriam recolonizar o Brasil, tá bem? Então, esse é um fator externo, né? A Revolução Liberal do Porto e a formação das cortes portuguesas. Agora, o crescimento de mobilizações pela independência em várias regiões da América Portuguesa que demonstravam grande descontentamento por parte das elites locais. Olha só, de acordo com o que é mais estudado, é mais divulgado pela historiografia, esta segunda parte aqui pode dar alguma discussão, pois sempre há muitos textos falando, né, que o processo de independência do Brasil fora pacífico em relação às colônias espanholas, até porque as grandes batalhas aconteceram lá no Piauí, né, e que foi a Batalha do Genipapo, e, né, na região do Recôncavo, lá no município, né, de Cachoeira, onde tivemos o nosso 2 de julho, que de fato, né, para muitos historiadores é quando realmente o Brasil ficou independente, porque 7 de setembro foi a oficialização, quando Dom Pedro declarou, né? Agora, de fato, depois de vencermos as tropas e frotas portuguesas, só depois o 2 de julho, tá bem? Então, aqui nós podemos afirmar uma coisa. Quem fez de verdade, né, o processo da independência foi Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, que ela era uma grande diplomata. Ela participou de toda a arquitetura política, tá, dessa mobilização, e dizem aí muitos historiadores que no momento que Dom Pedro decretou, né, o independência ou morte, um emissário chegou para levar a correspondência até ele, né, e olha só, tem um livro que fala assim, que a Leopoldina escreveu um breve bilhete falando: Pedro, o pomo está maduro, colha-o antes que amadureça. Então, ela, inclusive, né, articulou um abaixo-assinado de várias, né, lideranças políticas regionais do Brasil para respaldar o apoio a Dom Pedro I nesse processo de independência, tá? Então, ficamos aí com a alternativa B. Agora, os outros, né, os erros das outras. Cádiz, né, é uma cidade na Espanha. A leva de independências na América Espanhola e manifestações urbanas contra os privilégios da coroa. Olha, até aqui tá errado já aquilo que se afirmou, e para ter certeza que você pode excluir, a Noite das Garrafadas aconteceu em 1830, já o Brasil independente, e fora uma das razões que levou Dom Pedro I a abdicar a coroa. Letra E, a mesma coisa, você pode cortar aqui, ó, que o assassinato do Líbero Badaró também, né, foi já no primeiro reinado, às vésperas da abdicação de Dom Pedro I, beleza? Então é isso aí, questão 25, gabarito preliminar, alternativa B, e a nossa questão 26, sobre a revolta dos malês. Olha só, ela trouxe aqui algumas proposições fáceis de você identificar e outras ali que realmente dava dúvida até nos mais iniciados, tá? Agora, vamos lá. Essa revolta, a revolta dos malês, que ela caracteriza-se principalmente, né, por ser uma revolta iniciada por escravizados islâmicos de origem Haussá, que se comunicavam através de escritos em árabe, tá bem? Então, olha só, a nossa questão 26, o gabarito preliminar é a alternativa C. E vejamos. Essa revolta contou com ampla participação de escravizados africanos e afrodescendentes? Sim. Agora, veja só. Até aqui, tá? Lembrando, essa questão pode ter uma pegadinha aí, maliciosa da banca, tá? Mas dentro daquilo que nós temos nos estudos de história, praticamente não se discute isso, tá? Sempre, inclusive, né, é uma característica de todas as questões que abordam a revolta dos malês, colocar que ela foi claramente uma revolta realizada pelos islâmicos, tá? Escravizados islâmicos que queriam tomar o poder e, inclusive, escravizar os cristãos. Então, aqui, quando falamos de diferentes procedências e crenças que se insubordinaram em função de sua condição de vida, nós podemos falar assim,
que após os Haussás islâmicos, né, se manifestarem e, né, iniciarem as violências da revolta dos malês, aí, claro, os outros escravizados de outros grupos religiosos, de outras etnias africanas, aí apoiaram o movimento. Porém, o tempo todo a orientação foram de escravizados islâmicos, né? Inclusive, né, muitos cultos que se orientaram ali e divulgaram o movimento pelos escritos árabes. Então a 1 está correta. Imagino, você pode até colocar aí no nosso chat, eu imagino que muitos caíram na tentação de colocar essa daqui como uma alternativa errada. Mas a dica é, quando você fosse eliminar aquelas que certamente estavam erradas, você ia forçosamente ter que fazer esse raciocínio que eu fiz com vocês. Olha só, a 2, ela está correta, tá? O termo malê vem de uma palavra de origem iorubá, que significa muçulmano, e os escravizados que professavam essa crença lideraram o levante. Então, como falaram lideraram, né, dá a perspectiva de que não era exclusivo e permite que a 1 seja verdadeira. Agora, claro, sempre é possível a banca fazer aqui alguma casca de banana. Não acho que seja, eu acho que essa questão ela está correta mesmo, mas, por exemplo, alguém muito criterioso pode questionar até se a origem é iorubá, porque iorubá é a língua da África mais ao sul, da África subsaariana, e os Haussás ao norte falavam principalmente árabe, também falavam diversas línguas, né? Mas isso daqui seria só um elemento complicador. Não acho que seria o suficiente para anular a questão e não invalida, tá, os seus acertos. Então, a número 3, a revolta ocorreu durante o período regencial. Então, isso daqui não tinha jeito, tá? Por quê? A revolta dos malês é 1835. Período regencial é 31 a 40. Primeiro reinado é de 1822 a 31. Portanto, cortou a 3. Então, olha só, não pode ser a B, não pode ser a não pode ser B, não pode ser D, não pode ser a alternativa E, tá? Agora, ficamos em dúvida entre a número 1 e a número 4. E o que eu sugiro, né, para podermos eliminar a número 4? Irmandades de Negros. Isso poderia ter apoio sem problema nenhum, até porque no local, né, que aconteceu a revolta dos malês, né, perto inclusive das imediações de onde hoje é o Pelourinho, né, onde já tinha a igreja de Nossa Senhora do Rosário, já tinha as irmandades dos negros que existe até hoje, né? Porém, quando nós falamos aqui, ó, a Igreja Católica, oficialmente, ela não apoiava, né, as revoltas de escravizados de forma nenhuma, né? Ela os catequizava, ela os batizava e de maneira nenhuma apoiaria, né, uma revolta popular, inclusive sangrenta e inclusive feita por islâmicos, tá bem? Então essa daqui permite eliminarmos a 4 e assim chegarmos na alternativa C. Então, né, eu proponho que essa seria a forma mais simples, né, e objetiva de realizarmos a nossa questão. Agora, olha só a 27. Começamos a parte de geografia, e geografia foi de boa, geografia foi uma delícia, quero que você me conte sua impressão, tá? E diga para mim, o que vocês acharam? Estava tranquilo, estava fácil, estava favorável? Vamos então agora para a geografia. São áreas muito baixas e planas de relevo. Gente, cara, olha só, isso daqui tá muito suave essa, tá? Porque essa daqui, basicamente, só era necessário lembrarmos da definição das formas de relevo. Por exemplo, são áreas mais baixas e planas. Relevo onde predominam processos de sedimentação. Pronto, já matamos a questão, planícies. Lembra-se? As planícies são formas de relevo em que predomina o processo de deposição de sedimentos, o que confere, né, esta aparência de planura. Agora, a proposição 2 são áreas de médias e elevadas altitudes, superfícies irregulares e os processos de erosão
são predominantes. É a forma predominante do relevo brasileiro, essa daí ajudava, né? Porque sabemos que a principal forma de relevo do Brasil são os planaltos, que se caracterizam por serem formas de relevo em que o processo de erosão predomina sobre os outros, né? No caso, predomina a erosão sobre a sedimentação, portanto, planície e planaltos. Então, a questão 27 só pode ser a alternativa A. Doce como mel essa daí para quem, né, viu o assunto, certamente se surpreendeu com a felicidade e a tranquilidade dessa questão. E vamos para a nossa número 28. Olha só, questão 28 tem como gabarito preliminar a alternativa B, e um levantamento do IBGE, divulgado em 2021, apontou que entre 2018 entre 2000 e 2018, a Bahia registrou em números absolutos o maior crescimento da área agrícola no Nordeste. Aqui você já matava a questão. Por quê? Nós sabemos que, por exemplo, a região, né, do litoral sul, cacaueira, entrou em decadência desde os anos 90, né? A cana-de-açúcar, ela passou, né, por alguma modernização dos engenhos, mas faz muito tempo que não é o principal produto baiano, tá? E o processo de o processo de desenvolvimento, né, dos híbridos para a realização da fruticultura irrigada é um dos temas mais importantes e mais cobrados em prova. Porém, o maior volume do agronegócio, tanto em área plantada quanto em valores produzidos e exportados, são os grãos. Claro, especialmente a soja lidera esse panorama, e no oeste do estado da Bahia. Basta se lembrar aí da região de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, tá bem? Então, a soja que expandiu-se pelo território do Cerrado Baiano, portanto, a alternativa B, tudo bem? As outras podemos simplesmente eliminar, tá bem? As outras simplesmente podemos eliminar, porque, olha só, não tem nada a ver. Ah, aqui tá falando de grãos, mas é leste litoral, então tá errado. E não é o maior volume, né, vinícolas ou a fruticultura no São Francisco, e as áreas cacaueiras sabemos que entraram em decadência desde os anos 90. Agora, olha só, o cacau entrou em crise, porém, ainda a Bahia disputa comparar a liderança de quem é o maior produtor, tá? Então, em números absolutos, né, nos últimos dados divulgados, Pará lidera a produção nacional de cacau, em seguida Bahia, tá bom? Então, questão número 29 agora, guerreiros, e comenta aí se estão gabaritando, se estão mandando bem. A questão 29, essa daqui também dava para fazer na manha, hein? Essa daí também dava para fazer na manha. Por quê, hein? Ué, porque algumas afirmativas aí seriam impossíveis de acontecer. Por exemplo, vamos lá. Segundo dados do IBGE, em 91 existiam 12 cidades com população superior a 1 milhão de habitantes. Em 2020, o número de cidades com população em número de milhões chegou a 17. Sobre esse crescimento observado entre 91 e 2020, é correto afirmar que, pessoal, questão 29, tá? É a alternativa C. E olha só, o aumento do número de grandes cidades teve pouca influência sobre as densidades demográficas do país. Olha só. Então, as duas alternativas que podem gerar algum tipo de dúvida, tá? Talvez até da própria banca. A letra A, ela, se você considerasse assim, a densidade demográfica do Brasil, aí o crescimento das grandes cidades tiveram uma influência, mas não tão grande, porque olha só, em média, de acordo com as últimas estimativas, a densidade demográfica do Brasil, em média, não ultrapassa 25 habitantes por quilômetro quadrado. Nos anos 90, era por volta de 18 habitantes por quilômetros quadrados. Então,
teve, né, um aumento expressivo, só que quando você vê assim, ó, as densidades demográficas, nós podemos pegar diferentes regiões. Então, as densidades demográficas do litoral brasileiro aumentaram profundamente, tá? E conforme as maiores cidades, todas elas localizadas próximas, né, ao litoral, próximo não é na praia não, tá pessoal? Próximo até uma faixa de 300 a 400 quilômetros. São as mais populosas, são as mais ricas, as mais dinâmicas. Então, o aumento de grandes cidades influenciou, sim, as densidades demográficas do Brasil. Alguns lugares ficaram mais densos, alguns lugares são menos povoados, enfim. Então, eu não vou na letra A por isso, tá bem, pessoal? Agora, olha só, as regiões Sudeste e Nordeste são as mais populosas. Letra D. Mais da metade da população brasileira passou a viver concentrada nessas 17 cidades. Pessoal, olha só, a estimativa do IBGE era 212 milhões de habitantes. Com a contagem populacional do censo 2022, nós estamos em aproximadamente 209 milhões, tá? Essa diferença é porque a estimativa do crescimento populacional foi feita com a natalidade, a fecundidade e o ritmo de crescimento do censo de 2010, tá? Então, o que indica é que diminuiu o ritmo de crescimento, tudo bem? Então, olha só, mais da metade da população brasileira. Então, bota aí mais de 105 milhões de brasileiros, 105 milhões de brasileiros pelo menos. Em 17 cidades, não dá, né, pessoal? Não dá. Por exemplo, né, Salvador, que está entre as grandes cidades, tem 2,5. Então, olha só, passou São Paulo e Rio de Janeiro, né, que são mega cidades, né, concentrações com mais de 10 milhões de habitantes, nós não temos nenhuma nesse porte. Então, essa daqui poderíamos excluir devido a essa intuição aí, né, que imagina, cara. Olha só, o forte crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é a diferença da natalidade e a mortalidade, tá? Foi o fator responsável pelo crescimento urbano? Errado, tá? Porque ao falarmos de crescimento urbano, nós estamos falando do aumento da população nas cidades, que explodiu a partir dos anos 70. E a principal causa dessa explosão da urbanização foi a mecanização do campo, tá? A introdução do agronegócio, a chamada Revolução Verde, tá bem? Portanto, ficou aqui nosso gabarito preliminar, questão número 29, alternativa C. E agora essa daqui, tá? Então, se tivesse aí assistido às aulas, né, de hidrografia, se tivesse lido aí o seu material em PDF, você conseguiria identificar aí algumas informações fundamentais, tá bem? Por exemplo, olha só, na nossa questão número 30, se você soubesse que o o maior rio genuinamente baiano é o da bacia, tá? A bacia e o principal rio genuinamente baiano é o Paraguaçu, e que ele abastece, né, a região do Recôncavo, essa daqui você conseguiria certamente acertá-la, tá bem? Ah, mas o maior não é o São Francisco? Sim, mas ele não é exclusivamente baiano. Bora lá? Então, na questão número 30, o gabarito preliminar é a alternativa A. Por quê? O rio percorre 620 quilômetros até encontrar com as águas do Oceano Atlântico na cidade de Itacaré. Pronto. Pronto. Desagou em Itacaré. E a nascente na Serra da Tromba. Isso caracteriza o Rio das Contas. Tudo bem? Agora, aqui na número 2, você já identifica as características do Paraguaçu, né? Ele já foi a principal via de transporte, permite a comunicação em toda a bacia do Recôncavo, passou pela construção de uma barragem para controlar as suas cheias, tá? E tá falando aqui que abastece, ó, Recôncavo, Feira de Santana e Grande Salvador. Aqui, se você não soubesse dessas informações, era só ver o rio que deságua aqui, ó, na Grande Salvador. Portanto, o segundo rio tem que ser o número 2.
Então, o gabarito preliminar da alternativa, da questão número 30, é justamente a alternativa A. Beleza, guerreiros? Então até aí tá indo bem, tá bonito, tá favorável nesse passo para a sua aprovação. Então, olha só, essa eu imagino que quem assistiu a revisão de véspera tenha conseguido acertá-la facilmente, tá? Agora, de modo geral, o clima semiárido, ele se caracteriza pela escassez de chuvas, é verdade. A irregularidade, isso daqui é uma informação fundamental, tá? Não é só porque a pluviosidade é baixa, é a irregularidade. É de difícil previsão, né? É difícil a previsão das chuvas. Agora, baixa nebulosidade, né? Poucas nuvens no céu, elevados níveis de evaporação. Isso daqui eu comento sempre que uma das características do clima semiárido é o déficit hídrico. O que é isso? É que a evaporação da superfície supera a pluviosidade. E aqui, claro, temperaturas médias elevadas, então a alternativa A é o nosso gabarito preliminar, tá bem? Então, olha só, a presente estação chuvosa no verão, não, isso é tropical típico. Caracteriza-se por apresentar a temperatura média do mês mais frio superior a 18 graus Celsius, beleza. Apresentando uma estação seca de pequena duração, aqui você cortou, né? Chuvas uniformemente distribuídas, não, absolutamente irregulares. Toda vez que você fala em chuvas uniformes, é característica do clima subtropical. O total das chuvas do mês mais seco é superior a 60 milímetros, com precipitações maiores em março e agosto. Opa, aqui está falando da previsibilidade. Se aqui está falando que tem uma estação regular, tá errado, porque o semiárido se caracteriza pela irregularidade. E isso daqui também é uma quantidade de chuva muito grande, tá? É maior que a média brasileira, que é por volta de 800 milímetros. Então, gabarito preliminar da questão 31, alternativa A. E agora, já quase indo para os nossos finalmente, tá? A questão número 32. E aí, pessoal, o que me dizem? Essa questão aqui eu tenho certeza que vocês não tiveram nenhuma dificuldade, mas tem aqui uma pequena quase pegadinha, tá? Por que eu estou falando quase pegadinha? Porque nós falamos sempre de matriz energética e matriz elétrica. Cuidado, não podemos confundir os conceitos, tá? Então, a matriz energética é a contabilidade e a relação com as tecnologias em uso de todas as fontes de energia utilizadas, produzidas e ofertadas no país, tá? Então, veja só, se nós compararmos o uso das fontes de energia do Brasil com o resto do mundo, somos a maior participação dos renováveis, tá? E se falarmos de eletricidade, aí nós somos um destaque, né, devido às hidrelétricas, nossos parques eólicos e energia solar, que, lembrando, a energia solar, maior produção em Minas Gerais, recentemente, né, em 2022, ultrapassou, inclusive, a produção de energia eólica, e a Bahia é a segunda maior produção e parques industriais instalados eólicos. Ponto. Só que isso daí é matriz elétrica. Agora, a maior parte daquilo que é produzido no Brasil e é consumido no Brasil em energia, não só eletricidade, é mais coisa para combustão. Então nós utilizamos mais, tá, gás natural e petróleo e derivados. Então, esses dois são, de longe, a principal fonte de energia da nossa matriz energética, aquela que contabiliza todas as fontes para todas as formas de energia, tanto a elétrica quanto também para a combustão, né? Então, a utilização aí nas grandes usinas termoelétricas, né? Nos grandes parques industriais, siderúrgicos e metalúrgicos e, claro, para os nossos automóveis. Então, em relação à matriz energética, cuidado, o Brasil tem a matriz energética não renovável. Nossa, mas que absurdo. Não, é não renovável, porque é quase 50%, é em torno de 45%, a nossa renovável, uma média muito maior que a do mundo. Porém, é mais que 50% não renovável, tá bem? Aí,
nós vamos na alternativa D, tá? Porque na nossa matriz energética, primeiro são os petróleos e seus derivados e depois o gás natural, tá bem? Enfim, então, 32 alternativa D, já estamos indo para os nossos finalmente. E olha só, pessoal, a questão 33. A questão 33. Vamos lá? Essa daqui, ela foi sim, tá? Um pouco mais complicada, porque eu tenho certeza que pegou o concurseiro de surpresa. Normalmente, né, há toda uma preocupação em estudar detalhes da vegetação, do relevo, né, de como funcionam as dinâmicas atmosféricas, tá? Então, por exemplo, tivemos muitas ocorrências no ano de 2022 relacionadas a tempestades, ciclones naturais, chuvas, enchentes, tá? Mas aí a questão versou sobre brisa marinha. Aí muita gente vai ser pego de surpresa, né? Porque fala, nossa, professor, eu estudei até a zona de convergência intertropical para entender por que a Bahia dá potência na energia eólica. Mas eu nunca ouvi falar de como funciona a brisa marinha. É simples, aqui no próprio exercício, tá falando que durante o dia, principalmente vem a brisa do mar para o continente. Enquanto à noite se inverte, a brisa vai do continente para o oceano, beleza? Por que será que isso acontece? Toda circulação atmosférica ela acontece por diferença de pressão. Então, sempre o ar se desloca das menores temperaturas, portanto, maiores pressões atmosféricas, para as maiores temperaturas e menores pressões atmosféricas. Então é simples. Durante o dia, tá? O continente, devido aos materiais, né, rocha, essas coisas, tem um calor específico maior. Então ele aquece muito rápido, ele resfria muito rápido, né? Claro, eu estou pensando aqui no planeta Terra e a dinâmica do planeta, tá? Então, olha só. Durante o dia, o continente está mais quente, então o vento sopra em direção ao continente, tá? À noite, resfria, aí o continente, as rochas, né, os materiais do continente resfriam mais rapidamente, e aí o vento vai para o oceano. Isso que explica a diferença, isso que explica a movimentação das brisas oceânicas, tudo bem? Então, essa questão, se você tivesse noção, dava para marcarmos o nosso gabarito preliminar como alternativa E, que está falando das diferenças de temperatura entre a superfície terrestre e a superfície aquática. Então é isso, tudo bem? As outras, elas não têm nada a ver, tá? As outras não têm nada a ver. Então, olha só. Proximidade do brasileiro, do território brasileiro com a zona de convergência intertropical, não, tem nada a ver. Isso daqui explica os ventos alísios, que são os ventos tropicais que sopram do trópico para o Equador, seguindo essa mesma lógica, tá? Das regiões mais frias e maior pressão para a região mais quente de menor pressão. O fato do Brasil estar localizado a oeste, nossa, isso daqui não tem nada a ver, né, cara? Isso daqui define os fusos horários. Letra C. As extensas barreiras de corais no litoral brasileiro, que afeta a dinâmica dos ventos, não, das marés tem até implicação, mas não dos ventos. Ao elevado desmatamento da Mata Atlântica, não. Tá? O desmatamento da Mata Atlântica, assim como o desmatamento da Amazônia, eles podem repercutir em diminuição das chuvas, mas não dos ventos, tá? Que são resultado aí do movimento de rotação da Terra. Por isso, questão 33, gabarito preliminar, alternativa E. Tá beleza? Agora, vamos para a nossa última questão. Beleza, guerreiros? Então, olha só, questão 34, vamos lá. Os dois textos descrevem problemas ambientais em biomas brasileiros. A agricultura, especialmente da soja, do milho e de vários cereais, assim como a pecuária, têm sido responsáveis pela rápida devastação deste bioma. Estima-se que mais da metade da área originalmente ocupada pelo bioma já foi transformada para uso humano, num ritmo elevado de destruição. Isso daqui caracteriza
o cerrado e as áreas de avanço da fronteira agrícola, tá? Então, inclusive, o oeste baiano é área de cerrado e justamente se caracteriza aqui pelo avanço dos cereais. Então, se nós considerarmos o centro-oeste brasileiro, né, estado de Goiás, estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, avançou bastante a soja, tá? Então, é a região que tem os maiores cultivos e hoje a fronteira agrícola se expande carcomendo as bordas da floresta amazônica que nós chamamos de frentes pioneiras ou o arco do desflorestamento. Então, na nossa proposição, tem que ter cerrado, tudo bem? Tem que ter cerrado. Então já vamos aqui para a única que começa com cerrado, que é a alternativa C. Então já matamos, o gabarito preliminar é a alternativa C. E a outra, né? Nossa, mas eu não consegui identificar que é o Pantanal. Mas se você identificou que era o Cerrado, só poderia ser essa, tá bem? Agora, o Pantanal, olha só, né, cara, a grande mídia aí divulgando os biomas. Então, você pode ter aqui algumas percepções do tipo, quais são os principais problemas? Pesca, caça, tráfico de animais silvestres, isso daí tanto pode ser comum, né, na Amazônia também, tá? Só que não temos um caso de sobrepesca nos estados da Amazônia legal, tá? Como acontece no Mato Grosso do Sul, especialmente. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Agora, lembrando, o mais afetado de todos pela poluição das águas dos rios, nós podemos falar que é o Mato Grosso do Sul, porque você tem, né, uma farta exploração de minério de ferro e manganês na região de Corumbá, tá? Então, um dos principais problemas ambientais é a contaminação das águas por resíduos resultados da mineração, enfim, tá bem? Então, pessoal, ficamos aí 34, alternativa C, Cerrado e Pantanal. E é isso aí, pessoal. Finalizamos por aqui, tá? O nosso gabarito preliminar. Espero que você tenha tido um panorama geral bem completo e que tenha gabaritado todas as nossas questões. Então, guerreiros, quaisquer dúvidas, estou à sua disposição. Você pode falar comigo no fórum de dúvidas, pode entrar em contato também através do Instagram e desejo a vocês uma ótima correção, né? Uma ótima expectativa dos seus resultados e, claro, sempre foco no sucesso. É isso aí, companheiros.